Do amigo em Cristo, meu querido irmão, é um prazer enorme por poder, mais uma vez, direcionar até você uma palavra de Deus. Aliás, uma grande palavra de Deus. Uma palavra que, se você der vazão, se você abrir o seu coração, ela vai entrar de uma forma tremenda na sua vida. E certamente ela vai fazer uma mudança radical na sua vida. Eu não sei como essa palavra vai te encontrar nesse momento. Pode te encontrar triste, aborrecido, angustiado, ou de repente também ela pode te encontrar alegre, feliz, sorrindo. Mas o importante é que, se você aceitar na sua vida essa palavra, e você acreditar nessa palavra, até porque é a palavra de Deus, não é uma palavra comum, não é uma palavra de qualquer outra pessoa, é a palavra de Deus. E se você aceitá-la, tenha certeza, tenha plena convicção, tenha uma plena fé que ela vai trazer vida, ela vai trazer paz, ela vai trazer esperança, alegria, ela vai trazer oportunidade e, mais do que tudo, ela vai trazer para você um grande milagre na sua vida. Eu gostaria que você lesse, abrisse a sua Bíblia e fizesse a leitura. Eu vou deixar para você fazer porque é um pouquinho longo. Ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43 ao versículo 48. E essa palavra, ela fala, na verdade, a história de uma mulher que durante muitos anos, praticamente durante 12 anos da sua vida, 12 anos sofrendo, carregando não só uma enfermidade na sua vida. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Aquela mulher, durante 12 anos, ela vinha carregando essa enfermidade na sua vida. Mas eu costumo dizer que não era só uma enfermidade física que ela carregava. Ela carregava a dor da tristeza, ela carregava a dor da rejeição, muitas das vezes angustiada, muitas das vezes afastado do convívio familiar. Outras vezes, certamente, algumas pessoas corriam dela, porque era costume daquela época, quando uma mulher estava nos seus dias menstrual, ela ficava fora do convívio social. E para aquela mulher era 12 anos sofrendo, carregando isso na sua vida. Mas a cena que eu vejo nessa história, Jesus, ele acabava de atravessar o mar e, de repente, uma grande multidão começou a cercar Cristo. As pessoas certamente queriam um milagre na sua vida. As pessoas certamente queriam receber receber uma grande bênção na sua vida. Então aquelas pessoas começaram a cercar Jesus. E aquelas pessoas cercando Cristo, e aperta daqui, empurra dali, e encosta daqui, porque a multidão era grande. De repente, Jesus se sentiu tocado. E imediatamente ele pergunta: quem me tocou? Ele olha para um lado, olha para o outro e pergunta aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Imagino eu que naquela hora os apóstolos de Cristo, naquele momento, começaram de uma forma meio irônica: mas Jesus, o Senhor nos pergunta quem te tocou, mas afinal, Senhor, afinal de contas, são milhares de pessoas que estão aqui à nossa volta, são milhares de pessoas que nos cercam, são muitas pessoas que estão aqui, empurra para lá, empurra para cá, e afinal eles estão esbarrando em ti, Jesus. Eles estão se esbarrando em ti. E agora o Senhor pergunta quem foi me que tocou? Pedro, como sempre, né? Pedro dizia para Jesus, né? Senhor, a multidão te comprime, a multidão te esbarra, né? E agora o Senhor pergunta quem foi que me esbarrou, né? E Jesus, naquele momento, acredito eu: Pedro, eu não estou perguntando quem me esbarrou, mas eu estou perguntando quem foi que me tocou. Que experiência linda, né, irmãos? Essa experiência de tocar em Jesus, de receber um milagre na sua vida, é uma experiência que na verdade, uma situação
que naquela época foi vivido por muitas pessoas doentes. O fato de tocar em Cristo, receber o milagre, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 36, que as pessoas rogavam para que ao menos pudessem tocar na orla da roupa de Cristo. E elas acreditavam que tocando elas ficavam sãs. E de fato isso acontecia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 56, diz que aonde quer que Jesus passava, em cidade, aldeia, campo, aonde ele se apresentava, aonde ele entrava, os enfermos, as pessoas doentes estavam ali, nas praças, e rogando que deixasse que eles tocassem ao menos na orla de sua roupa. E todos que tocavam, eles saravam, eles eram curados. Doentes que tocaram em Jesus foram curados. Olha que experiência linda de poder tocar em Cristo e ser curado, não é verdade? No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 19, diz que e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía virtude, saía poder e curava todos. Sabe, irmãos? É possível, sim, em meio a tantos esbarrões, sentir que alguém toque em Jesus e receba o seu milagre, tocar nele fisicamente. Eu estou dizendo que aquela mulher tocou nele fisicamente. Hoje isso seria praticamente impossível. Mas uma coisa eu digo para você, que pela fé, saiba de uma coisa, você pode tocar em Jesus. Você pode tocar em Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24 ao versículo 29, se eu não tocar em suas mãos, preste atenção, o que esse texto diz? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24 ao 29, me parece, quando um dos discípulos de Cristo, Jesus aí já havia ressuscitado, já tinha sido crucificado, morto e ressuscitado, e ele havia aparecido para os seus discípulos, havia aparecido para Maria, e enfim. E quando comunicaram a Tomé que Jesus havia ressuscitado, olha o que ele vai dizer: se eu não tocar em suas mãos furadas e em seu coração transpassado, eu não acreditarei. Olha só. Será que nós somos os que tocam ou somos a multidão que comprime, que esbarra? Sabe qual é a diferença entre esbarrar e tocar? Esbarrar é entrar em contato com alguém de forma acidental, não planejada. Quando você está trafegando numa rua, por exemplo, em São Paulo, ou qualquer calçadão que você passe, você vai às compras, principalmente nessa época do ano de Natal, fim de ano, a multidão é grande e ali você se sente comprimida, empurra daqui, empurra dali e acidentalmente você acaba tendo esse contato físico com uma pessoa daqui, outro dali. Isso é esbarrar. Esbarrar é entrar em contato com alguém de forma acidental, de forma não planejada. E já pensou se aquela mulher então esbarrasse em Jesus? Ela simplesmente esbarrasse, eu vou passar por ele e vou dar um esbarrão nele. Ela não receberia o seu milagre. Ela não receberia. Em segundo lugar, esbarramos em Jesus quando nós nos relacionamos com ele de forma superficial. Aos olhos, ao lado espiritual, eu vejo assim, que nós esbarramos em Cristo quando nós nos relacionamos com Jesus, com ele, de forma superficial, ou seja, impensada. Impensada. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim: eu, o Senhor, digo, visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temos para comigo consiste só em mandamentos de homem. Isso é verdade, irmão. Nós esbarramos em Cristo quando nós estamos simplesmente nos relacionando com Ele de forma superficial, sabe? Esse relacionamento superficial, onde não há
esse contato espiritual, aonde não há esse amor, aonde não há esse sentimento. Isso é esbarrar em Cristo. Esbarramos em Jesus, sabe como? Quando nós colocamos adesivo no nosso carro, mas nada se apega ao nosso coração. Nós colocamos adesivo no nosso carro a serviço do Rei Jesus. Aí quando tá chovendo, eu quero ir embora logo só para não dar carona. Só para não levar o irmãozinho, a irmãzinha, não ter que ficar levando ninguém, dando carona para ninguém. Mas que serviço é isso do Rei Jesus? Então eu estou esbarrando em Jesus. Nós esbarramos em Jesus, sabe quando? Quando nós vamos à igreja, mas nós não assumimos nenhum compromisso. Eu vou à igreja por obrigação. Eu vou à igreja para louvar a Cristo somente com a minha boca, com meus lábios, mas meu coração está lá. Está lá em casa, está lá em outro lugar. Eu vou à igreja, mas eu não quero nenhum compromisso. Quando o pastor precisa, quando é lançado um desafio, não, isso aí não é para mim. Sabe quando que nós esbarramos em Jesus? Quando nós profetizamos, pulamos, né? Língua daqui, língua dali, cantamos daqui, cantamos dali, mas não conhecemos com profundidade a palavra de Cristo. Quando não há profundidade na palavra de Deus, olha, esse negócio de você ficar pulando, sabe? E esse negócio cheio de sentimentalismo, isso aí não te leva a nada. Isso é esbarrar em Cristo, né? Aderimos a Cristo, mas não seguimos. Eu sou de Cristo, mas eu estou fora do culto de oração, culto benção no lar, das campanhas. Isso é quando eu esbarro a Cristo, aderimos a Cristo, mas não seguimos. Isso é esbarrar. Gostamos, mas não queremos. Achamos lindo, bonito, mas não queremos. Não queremos ter compromisso. Mas, o Bispo Jean, e quando é que nós tocamos em Jesus? Tocar em Jesus nada mais é do que algo muito mais profundo do que você imagina. Muito mais profundo daquilo que você pensa, sabe? É como aquela mulher. Eu quero, eu posso e eu devo. Eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar nele. Enquanto muitos estão esbarrando, eu vou tocar. Eu quero tocar com a alma. Eu quero tocar com o coração. Sabe, meu querido? Sabe, isso é tocar. Eu quero passar aqui para você algumas atitudes que levou aquela mulher a tocar em Jesus. Certo? A tocar em Cristo, a tocar nele. Sabe qual foi a primeira atitude dela? Ela planejou em seu coração. Ela planejou. Não foi se uma coisa espontânea, simplesmente vou lá, esbarro, toca, não. Ela planejou e ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, ela receberia a cura. Sabe por que eu estou dizendo que ela planejou? Porque ela conhecia a lei. Ela conhecia perfeitamente. E se você quer conhecer, é só você abrir lá no livro de Levítico, lá num dos primeiros livros do Antigo Testamento, no capítulo 15. Dá uma lidinha lá a partir do versículo 25, 26 e 27. Ela conhecia a lei, que lá dizia que uma mulher com hemorragia, uma mulher na sua época menstrual, ela não podia tocar em ninguém e nem se assentar com outras pessoas. Ela não podia tocar nem naquilo que era santo. Então ela não poderia tocar em Jesus porque Jesus era santo. Sabe, não podia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela o quê? Ela planejou. Se eu tão somente eu tocar, né? Ela pensou, ela planejou. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. E assim ela o fez, sabe? Ela tocou em Jesus. E você pode tocar em Jesus, sabe por quê? Porque hoje tocar em Jesus envolve fé. Aquela mulher, ela foi envolvida pela fé, meu irmão. É pela fé. Ué, as outras pessoas esbarravam, tocavam, punham a mão, empurravam daqui e nada recebia. Mas aquela mulher, ela foi envolvida pela fé. Pela fé. Apenas um toque, já ouviu esse hino? Apenas um toque, apenas um toque. Pelo toque, irmão, mas pela fé, sabe? Outro lugar é que tocar em Jesus também envolve compromisso. Jesus diz assim, né? Quem me tocou? Jesus faz questão de saber. Jesus fez questão de saber quem foi que lhe tocara. E a verdade é que Jesus hoje também, sabe?
Ele quer fazer para você como ele fez para aquela mulher. Ele quer te tirar do meio da multidão. Aquela mulher, então, naquele momento, Jesus, com aquela atitude de decretar aquele milagre na vida dela, ele tira ela do meio da multidão, ele tira ela do desconhecido, e agora ela é reconhecida por Cristo, por Deus. É isso que ele quer fazer na sua vida. Tocar em Jesus envolve compromisso. Quem toca em Jesus, com certeza, pela fé, com atitude de compromisso, a sua vida é mudada. Há uma multidão que esbarra em Jesus. Há uma multidão que está sempre se esbarrando nele, mas não querem ter compromisso com ele de forma alguma. Olha só, meu irmão, muitas igrejas hoje estão cheias, estão abarrotadas, pessoas que não têm nem aonde colocar mais, mas muitas delas não querem compromisso com Cristo. É verdade, não querem. As igrejas estão superlotadas, mas a grande parte delas não querem ter compromisso com Ele. Pessoas que estão na igreja e que felizmente não têm, ou não tiveram, ou não querem ter as suas vidas transformadas. Pessoas que pulam, que cantam, que oram, mas que são ovelhas desobedientes, desobedece o pastor, desobedece a sua liderança, sabe? Eu estou dizendo de pessoas que na verdade não querem ter compromisso de forma alguma. E tocar em Jesus também envolve mudanças. Mudanças, a Bíblia diz isto. A Bíblia diz: obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos. Está lá no livro de Hebreus, se eu não estiver enganado, capítulo 13. Porque eles velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com gemido, porque isso não vos será útil. Não vos será útil. Aquela mulher teve perspectiva para tocar em Jesus. Em quarto lugar, aquela mulher teve perspectiva para tocar Jesus. Perspectiva significa o quê? Ponto de vista. Por que ela teve perspectiva? Ela teve perspectiva porque ela ficou no lugar certo. Ela ficou no lugar certo. Atravessar aquela multidão que se arrastava, para ela não seria fácil. Eu disse que era milhares de gente. Então, para ela não seria fácil se aproximar de Cristo. Pela frente, de forma alguma, até porque as pessoas que conheciam ela, sabiam do seu problema, iriam se afastar ela de Jesus. Então, ela teve uma certa visão. Eu vou por trás. Eu vou por trás. E vou tocá-lo por trás. Sabe? Essa palavra é para você. Há uma multidão que certamente vai te impedir de todas as formas para você não tocar em Cristo, para você desistir. Mas eu digo para você, fique na posição que Deus te colocou. Fique na posição. Tenha perspectiva disso. Há momentos em que a vitória, ela vem no silêncio. E não na gritaria, não na euforia, querendo se mostrar daqui, dali. Não. Há momentos que a vitória vem no silêncio. Então fica na posição. Sabe por quê? Em quinto lugar, você é chamado para tocar em Jesus. Você é chamado para tocar em Jesus. Sim, senhor, sim, senhora. Não importa o que estão dizendo, o que estão falando, as críticas que estão vindo de todos os lados contra a sua vida. Você é chamado para tocar em Jesus e pode ser nesse momento. É se você crer e dobrar seu joelho e tocar nele pela fé. Sabe? Qual é a sua necessidade? Qual é a tua decisão? Certamente, se perguntasse isso para aquela mulher, ela diria qual era a sua necessidade. E a decisão que ela tomou era aquilo: eu vou tocar em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, as pessoas não têm que ficar te condenando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E Jesus fala para você hoje, fala para você nesse momento, as mesmas palavras no Evangelho de Mateus 11, 28.
capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Amém? Amém? Presta atenção nessa pequena história que eu vou te contar. Essa história fala sobre o poder da determinação. Uma casinha da escola rural. Quando eu falo de escola rural, eu estou falando lá da roça, lá no meio do mato. Certo? Eu já morei em roça, gosto muito de roça. E lá, uma casinha da escola rural, todos os dias ela era aquecida por um forno de carvão. E quem fazia isso? Era um garotinho. Um garotinho, ele tinha a função de todos os dias ir para a escola mais cedo, só para acender o fogo e aquecer o recinto antes que a professora, antes que os alunos chegassem. Mas numa certa manhã, quando a professora chegou e os alunos também chegaram, eles encontraram aquela escola agora envolvida pelas chamas. A escola estava pegando fogo, a escola estava em chama. E rapidamente, então, eles retiraram aquele garotinho inconsciente daquele lugar, do prédio, daquela casinha em chama. Eles arrancaram o garoto de lá e o garoto estava inconsciente, praticamente quase que morto, mais morto do que vivo. O menino havia pelo seu corpo várias queimaduras, pelo seu corpo, e queimaduras profundas. A sua parte inferior do corpo toda foi levado a ser queimado. E rapidamente pegaram aquele garotinho e levaram agora para o hospital de uma cidade mais próxima. E chegando naquele hospital, aquele garotinho foi colocado sobre um leito, praticamente semiconsciente, todo queimado. E ele ficou ali. E mesmo aquele garoto inconsciente, praticamente semi-inconsciente, ele conseguiu assim ouvir ao longe quando o médico conversava com a sua mãe. E o médico dizia então para sua mãe, mamãe, na verdade, seria seguramente que o seu filho praticamente viesse a morrer, porque na realidade seria até melhor, porque é terrível o que aconteceu com ele. Ele está todo queimado e esse menino vai morrer. Infelizmente, não tem como fazer mais nada por ele. Mas porém, irmãos, aquele garoto, aquele bravo menino, aquele bravo garoto, ele ouvindo aquilo, ele assentou no seu coração: eu não vou morrer. Eu não quero morrer. E ele se convenceu de que iria sobreviver. Bom, de alguma maneira, para a surpresa do médico, realmente aquele garoto sobreviveu. Que benção. De alguma maneira, para a surpresa daquele médico, aquele garoto começou a reagir e ele sobreviveu. Quando então já passou o risco de morte, quando já não havia mais nenhum risco de morte sobre a vida daquele garoto, ele ouviu o médico falando, sussurrando para sua mãe bem baixinho: mãe, eu quero te informar que o fogo destruiu todos os músculos do seu filho. A parte inferior do seu corpo foi praticamente todo destruído. Quase que, na verdade, teria sido melhor que ele havia morrido. Mas eu quero dizer à senhora que, infelizmente, o filho da senhora está condenado a ser eternamente inválido. Ele não vai mais fazer uso algum dos seus membros inferiores, ou seja, das suas pernas. Ele não vai poder mais andar. Não tem como ele andar. Ele está condenado a viver eternamente numa cadeira de roda. E aquele garoto, mais uma vez, aquele bravo menino, ele tomou uma decisão. Ele disse consigo: eu não vou ser inválido. Eu não vou ser inválido. Porém, infelizmente, da cintura para baixo, aquele garoto se tornou uma pessoa incapacitada.
né? Ele se tornou sem vida, da cintura para baixo. Nenhuma capacidade motora havia da cintura para baixo na vida daquele garoto. Suas pernas finas, toda queimada pelo fogo, quase praticamente sem vida, ele não mexia. Mas chegou um momento que finalmente aquele garoto então teve alta do hospital. E a sua mãezinha, todos os dias, ela massageava a perna do seu filho. Todos os dias ela fazia uma massagem na perna do seu filho. Mas infelizmente não havia controle nenhum. Ainda assim, a determinação daquele garoto era que um dia ele fosse andar. Ele determinou, não, eu vou andar. Aquele médico disse que eu não andaria, mas eu vou andar. Eu tenho certeza que eu vou andar. E quando aquele garoto se encontrava na cama, a mãe então resolveu tirar ele da cama, colocou numa cadeira de roda. E num dia tão bonito, ensolarado, aquela mãe então resolveu dar um passeio com o menino. E foi até o quintal. E começou ali a andar com o garoto naquele quintal, andando na cadeira de roda, vai daqui, vai dali, tomando aquele ar fresco. E de repente aquele garoto então, ele se jogou no chão e ele começou a se arrastar pela grama do quintal, puxando a perna, e se arrastava e puxava a perna, se arrastava e se puxava a perna, até alcançar a cerca do quintal. E encontrando a cerca do quintal, ele se apoiou numa das estacas, que ali limitava o terreno. E com grande esforço agora, aquele garoto se levantou, e se apoiando na cerca, ele ia se arrastando, e assim era todos os dias. Todos os dias a mãe levava ele, colocava na cadeira de roda, levava até o quintal, e aquele garoto ia se arrastando até alcançar a estaca de uma cerca. Ele apoiava naquela estaca e ali ele começava a se arrastar ao longo daquela cerca, decididamente de que vou andar, eu vou andar. E assim ele começou todos os dias. Ele começou a fazer isso todos os dias, até que de repente aquele menino, ele parou de rastejar. Ele apoiava sobre a estaca, ele persistia naquela estaca e de passo em passo ele começou a mover a sua perna e ele então começou a andar e a andar sozinho. Mais tarde ele começou a ir para a escola, andando devagarzinho, mas ele andando sozinho. E mais tarde ainda, aquele garoto agora, ele começou a correr. Ele ia para a escola correndo, todo alegre, feliz. Para quem iria morrer, para quem iria ficar, praticamente a vida toda, eternamente condenado numa cadeira de roda, aquele garoto agora começou a correr. Correr alegre, correr feliz. E até que um dia, ele crescendo, ele passou na faculdade, ele se integrou na faculdade. E lá na faculdade, ele agora se integrou a um time de corridas com obstáculo. E aquele rapaz, que não havia esperança de sobreviver, que seguramente as palavras do médico diziam que ele não andaria mais, que jamais ele poderia até mesmo correr, aquele rapaz determinado, eu estou falando do Dr. Green Kurgman, ele foi o corredor mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Sabe, irmãos, eu encerro aqui dizendo, tocando ou esbarrando. Essa é uma história de superação, onde nós podemos aprender que quando nós estamos determinados a conquistar o nosso objetivo, seja a cura ou o milagre, nós conseguiremos. Essa é uma história de determinação, de superação desse rapaz. Aqueles que desistem com facilidade dos seus sonhos nunca vão conseguir chegar a lugar algum, sabe? Portanto, eu encerro aqui dizendo para você, nunca desista diante de uma dificuldade, como aquela mulher não desistiu, como esse rapaz não desistiu. Mesmo que possa parecer impossível, como era para eles, como na vida deste homem, desse rapaz, como na vida daquela mulher do Evangelho de Lucas, siga em frente. Seja uma pessoa determinada. Tenha fé em seus propósitos, em seu objetivo. Sabe? Tenha fé. Porque ainda que alguém diga para você que você não vai conseguir, que você não vai passar na faculdade,
você não vai ter o teu milagre restaurado, seja ele qual for. Jesus, ele diz que vai sim. Então toque pela fé. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e beijo no seu coração e tenha fé. Para de se esbarrar e começa a tocar em Cristo. Amém.